No dia 22 de agosto de 2023, a Microsoft anunciou o Python no Excel. E é neste vídeo que eu vou te mostrar como utilizar o Python no Excel, seus recursos, funções, para você começar a fazer a sua análise de dados com o Python aqui no Excel. Bora pro vídeo? Então olha só pessoal, aqui para você ter acesso ao Python no Excel, você precisa estar no canal beta lá do Office 365, na verdade agora é o Microsoft 365 Insider, tá? Para você ser Insider, vou botar na tela aqui agora. Então aqui está aqui a janela, o navegador para você mostrar o que mostra, né? Na verdade o passo a passo para você fazer parte dos Insiders. Inclusive agora no mês de setembro o Python está disponível também para todos os insiders de Corporate, Education, tudo mais, tá? No Business Education. E você aqui mostra passo a passo. Vou deixar o link aqui no comentário, tá? Então lembrando que se você não está no Insider, você ainda não está disponível o Python. Você precisa ser Insider, tá lá no canal Beta para receber. Hoje, no dia 21 de setembro, já está disponível para 100% dos insiders, tá? Então é só atualizar, se você é insider, atualizar o Excel, ele já vai estar disponível para você. Combinado? Então vamos começar aqui com o Python no Excel. Muito bem, para usar o Python no Excel, nós temos que ter o quê? O Excel instalado na máquina. Primeira coisa, né? Então olha só, o Python então, ele está na versão aqui para o Excel dos insiders. E lembrando que você não precisa então instalar o Python no computador. Então não tem aquele negócio, pô, qual versão do Python precisa instalar, aonde que baixa o Python, você não precisa baixar o Python. Ele roda na nuvem da Microsoft, então todo o processamento que que o Python vai executar, aqui os cálculos e comandos, ele vai processar na nuvem e retornar para você. Ou seja, você precisa estar conectado na internet para usar também aqui o cálculo, né, o processamento do Python aqui dentro do Excel. E aí é muito simples usar o Python aqui no Excel. Então olha só, nós temos basicamente três formas de começar a digitar aqui o Python no Excel, tá? Então a primeira forma é basicamente vir aqui na guia fórmulas, né? Tem a guia fórmulas aqui, e aí você tem aqui o inserir Python. Então é só vir aqui em qualquer célula que você tiver, clica em inserir Python e ele vai abrir aqui as opções. Você pode digitar tanto aqui na barra de fórmulas como também na célula, diretamente na célula. Com certeza, né, aqui na barra de fórmulas é muito melhor. Para alternar, por exemplo, se eu comecei a digitar aqui a segunda fórmula, aqui eu coloquei PY digitando na célula. Como o Python ainda está em beta, o que acontece? A gente vai começar aqui digitando AJ em português. Não tem tradução AJ, é um bugzinho, tá? Então vai ser corrigido até o lançamento oficial, né, para todos do Python. Então aqui igual AJ e dá um tab, ele vai abrir aqui também a célula. Para alternar é Ctrl F2, ele vai alternar aqui para a janela aqui. Ctrl Shift U, então eu posso abrir mais e ele abre aqui para mim a tela para você digitar um tamanho maior aqui. Legal? Então tem a forma de, aqui no comando, inserir, Ctrl Shift U, para diminuir aqui. Então você pode inserir por aqui, digitando na célula igual PY, que é o correto, mas no momento está AJ aqui. Ou Ctrl Alt Shift P, ó, Ctrl Alt Shift P, ele também abre aqui a opção de digitar. Legal? Então as três formas de você começar a utilizar o Python. E aí você pode digitar, por exemplo, x é igual a 1, ó, vou dar um Ctrl Shift U aqui para abrir mais. Y é igual a 2. E no final é x mais y. E aí para finalizar, o que você precisa fazer? Ctrl Enter. Aí você finaliza, perceba aqui que deu o resultado 3. Tá? Então se eu vou dar um F2 aqui, o que aconteceu? Ó, x é 1, y é 2, 1 mais 2 igual a 3. Tá? Então ele ficou 3 aqui. Legal? Eu vou começar depois a mostrar aqui as saídas que tem. Então você pode botar a saída aqui do formato do Python. Eu posso mostrar um cartão aqui, que aparece. Ou formato de valor do Excel, que daí não aparece aquele íconezinho, ele fica aqui o resultado do Excel. Como é um valor único, ele aparece o 3 aqui. O que mais vai ser utilizado, que eu vejo o Python aqui no Excel, é mais usando o DataFrame da biblioteca Pandas, tá? Então, já vou chegar lá. E aí ele não tem como despejar, né? Tem a opção de despejar, mas por exemplo, se tiver lá milhares de linhas,
é muito ruim você despejar todos no Excel, então ele fica dentro de uma célula, né? Ele fica ali agrupado dentro de uma célula, que fica muito mais fácil para você utilizar, tá bom? Eu vou mostrar agora um pouco mais sobre bibliotecas aqui. Então ele já vem com uma série de bibliotecas pré-instaladas, com parceria a Microsoft e a Anaconda, então tem as bibliotecas pré-importadas, vamos assim dizer, instaladas, que é o NumPy, né, que é o Pandas, NumPy, o Seaborn, Matplotlib, os Status Models e vários outros. Então aqui, se você usar qualquer um NP, PD, PLT, SM, SNS, ele vai usar, já está importado, você já consegue chamar esses nomes aqui, tá? Essas bibliotecas. Mas lógico que você pode encontrar aqui, ó, regex, você pode fazer e outras bibliotecas que você pode utilizar o comando import, tá? Só import, por exemplo, JSON as JS, um exemplo, tá? Então você pode ir fazendo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a ordem dos cálculos, porque pô, Gerson, como é que eu vou usar o Python aqui dentro do Excel? Numa célula e aí dá para usar duas células? Como é que funciona? Já vou mostrar daqui a pouquinho para você, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho que ele já vem com as bibliotecas pré-instaladas aqui e você só pode utilizar, sim, só bibliotecas que já estão no Anaconda. Então você não pode importar e instalar bibliotecas com o comando, por exemplo, pip install, alguma outra biblioteca. É só o que está no Anacondas. Legal? Então, começando com Python, olha só. Então aqui, eu vou deixar essa planilha disponível aqui na descrição desse vídeo. E aí você pode olhar com calma todas as telas aqui. Então, além de eu fazer aqui para vocês, eu mostrei aqui a questão do passo a passo para vocês lembrarem daqui também, tá bom? Então, olha só. Para começar, muito simples, ó. Vou pegar aqui, Ctrl Shift Alt P. Sei lá, vou botar novamente 1 mais 5. Só isso. Ctrl Enter. Ok, deu 6 aqui. Então nós temos a saída aqui de Python e temos a saída do valor de Excel. Quando a gente vai falar sobre o data frame, que é a próxima etapa, vocês vão entender melhor por que essa saída, tá bom? Então olha só. Então aqui ele te mostra o cartão sempre, né? Ó, é o número inteiro e tal. E aqui tem a tecla de atalho, que você pode utilizar o Ctrl F2, que ele vai lá para a janela e vem para cá. E a saída do objeto, pode ser valor do Excel ou objeto Python, que vocês podem ver aqui, ó, é Ctrl Alt Shift M. Ctrl Alt Shift M, então vem aqui, ó, agora ele é um valor do Excel. Ctrl Alt Shift M, ele é um objeto do Python. Ou o botão direito aqui também, eu venho aqui a saída do Python e tem essa opção aqui de objeto do Python e valor do Excel. Legal? E logicamente tem também aqui, né, que eu já mostrei para vocês o botão direito e aqui em cima também, ó. Por aqui em cima você também pode selecionar qual que é a saída do objeto. Uma das coisas que eu vou falar agora que é muito importante você ter em mente quando você for utilizar o Python aqui no Excel é a questão do cálculo automático dessas fórmulas. Então vamos supor que você tem várias tabelas que são os data frames que a gente vai trabalhar aqui e toda vez que eu executar um recurso do Python aqui, ele vai recalcular todas as suas bibliotecas se você tiver várias outras dentro do seu projeto, sua pasta de trabalho do Excel. Então a dica aqui que é quando você trabalhar aqui em fórmulas, sempre vem aqui opções de cálculo e mude aqui para parcial. E aí ele não vai ficar recalculando toda vez quando você atualizar uma célula, vai ficar recalculando todos os seus scripts, né, de Python aqui dentro. Tá? Então deixe no parcial que fica melhor, é mais performático. Vamos lá, vamos começar com um data frame, né? O que é um data frame? Data frame é um objeto da biblioteca Pandas dentro do Python. Basicamente, pessoal, traduzindo, ele é para gerar tabelas, tá? Basicamente assim, são vários índices que no final é uma tabela, né? O Python trabalha com índice. Então, basicamente, você tem o nome dos cabeçalhos e os valores embaixo deles, cria uma tabela. Basicamente, isso aqui, ó, é um data frame, né? É uma tabela. Se eu jogo isso aqui, a mesma coisa, para um data frame, ó, vem aqui, vou clicar aqui para exibir, ó. Isso que é um data frame, tá? É uma tabela, é só isso. Só que nesse caso aqui do Python, o que acontece? Ele fica dentro de uma célula. Então fica encapsulado numa célula. Então vamos supor que nós temos aqui 100 mil linhas. E aí o que acontece? Ao invés de despejar 100 mil linhas aqui, ele fica dentro aqui de um data frame dentro de uma célula.
Então, a gente pode utilizar um data frame, tá, de diversas formas, de diversas origens também. A gente pode pegar aqui do intervalo de células que a gente vai selecionar, a gente pode aqui pegar de uma tabela, a gente pode pegar um data frame de um resultado de uma matriz dinâmica, a gente pode pegar do Power Query também. Então, são várias formas que a gente pode trazer os dados para criar um data frame. Tá, Gerson, o que a gente vai fazer o data frame? Cara, tem inúmeras formas de a gente utilizar. Por exemplo, olha só. Para criar um data frame é muito simples, eu posso vir simplesmente digitar um Ctrl Shift Alt P aqui, que é o Python, selecionar o intervalo aqui e vou dar um Ctrl Enter. Simples assim, ele criou um data frame aqui, tá? E o que acontece? Então o resultado aqui é sempre um data frame nesse formato. Só que eu posso dar um nome para ele, por exemplo, botar um pd.dados, sei lá, é igual a isso aqui. Então, ó, eu venho aqui, pd.dados é igual a isso aqui. Vou dar um Ctrl Enter. Então, nesse caso aqui, acontece, o nome desse data frame aqui, ele é pd.dados. Eu vou ter que chamar por aqui, tá? Então, eu posso vir aqui embaixo também e deixar para exibir na célula o que é? Dados, sei lá, dados produtos. Produtos. Ou dados vendas, vamos lá, vendas. Vou dar um Ctrl Shift U aqui para exibir, ó. Então eu posso dar um nome para esse data frame e eu posso botar aqui o nome que ele vai ser exibido na célula. É sempre na última linha, entre aspas duplas. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Ele vai aparecer, olha só, dados vendas. Legal? E aí dessa forma a gente consegue deixar organizado todas as vezes. Pô, mas o que é esse data frame aqui? O que é aquilo? Então você deixar o nome aqui, você já consegue identificar qual data frame que é, tá? Ou eu posso simplesmente também, para facilitar, eu posso vir aqui e dar o mesmo nome do data frame aqui, ó, pd.dados. Então, quando eu for chamar esse data frame para fazer algum cálculo, gerar um gráfico, alguma coisa assim, é só usar nesse formato aqui, tá? Então, é simples assim, ó, vocês viram que eu só vou dar um delete, ó, Ctrl Shift Alt P e ele seleciona o intervalo e Ctrl Enter. Ele já gera o nosso código aqui, que é o que? O XL, né? Então o XL aqui, ele bota o intervalo, headers igual a true, que é o cabeçalho. Então sim, quando tem cabeçalho, por padrão é true. Se não tiver cabeçalho, você vai botar false aqui, tá? Então esse aqui é do intervalo de células do Excel. Agora, se eu quiser de uma tabela, novamente a gente sempre vai fazer o seguinte, ó, Ctrl Alt Shift P, vou vir aqui e selecionar a tabela, ó. Então o que ele faz? Ó, ele já exibiu aqui, ó, XL, qual que é o meu intervalo? TB dados, hashtag tudo, ou seja, tudo que tem aqui nessa tabela. Você não podia botar simplesmente o nome de uma coluna se eu quisesse somente uma coluna ou duas colunas e assim por diante, tá? Então só fazer isso aqui, ó, Ctrl Enter e tá feito. E olha só que legal, Ctrl Alt Shift M, ele dá a saída como Excel. Então o que ele fez aqui, ó? Ele despejou, né, todos os valores, em vez de ficar dentro de uma célula, de um objeto aqui, ele fez o que? Ele despejou o valor como se fossem matrizes dinâmicas, né? Ele despejou aqui nas células, tá? Ctrl Alt Shift M, ele volta e fica num objeto do Python. Nós podemos também pegar do intervalo uma matriz dinâmica. Por exemplo, eu peguei aqui e simplesmente fiz um único de uma tabela normal, é uma fórmula aqui, então, ou seja, não são os valores aqui. E eu posso simplesmente, olha só que legal, eu venho aqui, Ctrl Alt Shift P, então eu vou botar aqui XL, abre parênteses, vou botar entre aspas duplas aqui, e olha só, eu vou clicar aqui no J23 e eu vou botar um hashtag depois, ó. O que acontece? Ele vai pegar então todo o intervalo da matriz dinâmica, todos os valores da matriz dinâmica. Aí eu vou vir aqui igual a headers igual a true. Ctrl Enter. Opa. Eu fiz aqui, peraí. O que eu fiz? É que eu selecionei lá, peraí. Aí, aqui, agora sim. Ctrl Enter e pronto, ó. Fez aqui através de uma matriz. Se eu clicar aqui agora, ó, ele vai mostrar qual que é. Se você quer verificar qual que é a matriz, é só clicar nesse objeto aqui dentro da célula. Ele vai exibir para você uma pré-visualização daquele data frame, daquela tabela, tá? Então olha só, simplesmente botando um jogo da velha, um hashtag no final do primeiro intervalo, ele já pega todos
toda a área, né, do despejo aqui dessa matriz dinâmica aqui, tá? E temos também o Power Query. Como é que funciona o Power Query? Vamos lá para o Power Query. Vou aqui em cima, Ctrl Shift U. Então temos também, nesse formato, o mesmo formato para gerar esses dados. O que acontece? A única restrição aqui, eu não posso importar os dados no Power Query quando eu tenho uma tabela no meu próprio arquivo, na minha própria pasta de trabalho. Ou seja, se eu uso uma conexão externa, eu vou importar de uma pasta de trabalho, de um CSV, de um site, eu consigo importar para o Power Query, eu gero somente uma conexão, que é o que nós temos aqui, ó, dados, consultas e conexões, nós temos um nome de uma conexão, dados Power Query. Ou seja, eu venho aqui, clico aqui em editar, por exemplo, eu vou editar lá no nosso Power Query, vou trazer aqui para a tela, vou trazer aqui. Então o que acontece? Eita, ficou estranho. Tudo bem, não tem problema. Esses dados aqui então estão aqui em outro caminho, ó, não é da minha mesma pasta de trabalho. E aí o que acontece? Na hora de fechar e carregar para, quando você for usar aqui, ó, botar um carregar para aqui, o que acontece? Ele só está criar apenas conexão, ou seja, ele não vai despejar numa tabela isso aqui, somente uma conexão. Os dados estão lá no Power Query. E como é que eu faço para chamar isso no Python? Vamos lá. Então eu venho aqui igual a Ctrl Alt Shift P, né? Ou igual a J, olha só, igual a J e dá um tab também. Eu venho aqui e boto também, ó, XL igual. E agora o que é? Vou abrir o parênteses, aspas duplas, e para chamar então aquela conexão, os dados daquela conexão, eu simplesmente coloco o nome da conexão, que é o dados PQ. Ó, dados PQ, fecho o parênteses aqui. Vou botar 1, headers igual a true, fecho parênteses, vamos ver se vai dar certo. Ó, deu erro, tá? Por que deu erro? Vamos lá. XL igual a, abre parênteses, aspas duplas aqui, vírgula, headers igual a true. Pô, mas o que tem de errado aqui? Vamos lá. Eu posso, ele aparece aqui, quando eu clicar na fórmulas, eu posso abrir esse diagnostics aqui, ó. O que acontece no Diagnostics? Ele aparece aqui no lado, ó. Então, se a gente perceber aqui no J16, que é justamente esta célula aqui, ele colocou um syntax error aqui, tá? Eu botei um aqui, ó. Eu botei XL igual, né? Não é igual aqui, né? Olha só. Pequenas costumes que temos que nos acostumar agora. Então, é XL, abre parênteses e aí coloca os dados aqui da conexão, tá? Então, eu vou tirar. Legal? E aqui você pode usar, por exemplo, olha só, eu vou abrir um def vendas, que é justamente o nome desse dados vendas aqui, ó. O que eu fiz aqui? Vou fechar aqui. Ó, o nome do meu data frame é def vendas. Aí eu vou botar aqui só o nome dados de vendas. Legal? Ou qual que é minha soma de vendas, por exemplo, aqui dos meus dados aqui, ó, do meu data frame. Aqui vem lá do Power Query, né? Então, qual que é a minha soma de vendas? Então, olha só, df name, e eu coloco aqui qual coluna que eu quero referenciar, e aí eu posso botar um sum aqui. Poderia, por exemplo, aqui, então essa é a minha soma de vendas. Mas eu poderia vir aqui, ó, a média, que seja min, acho que é isso. Ó, a média de vendas é 70,125, tá? Então, o que acontece? Por que é interessante essa opção de usar o data frames para a gente fazer estatísticas, né? Ou trazer resultados, insights de um conjunto de dados, né? De uma tabela. Então, olha só, aqui eu tenho a média de vendas, por exemplo. Tá? Então, ó, o sum aqui, o min, dá para fazer várias coisas. Isso que é bem básico, né? Por exemplo, a soma de vendas aqui dessa conexão lá no Power Query. Ou seja, eu tenho uma conexão no Power Query e aqui eu estou usando todos os dados que ficam lá no Power Query aqui usando o Python, fazendo cálculos sem precisar criar tabelas dinâmicas, sem precisar trazer as tabelas físicas, dependendo do Excel, tudo através da conexão. Isso aqui eu já achei bem maneiro, bem legal, para você conseguir chamar os dados do Power Query aqui sem precisar descarregar todos os dados ou criar por tabelas dinâmicas. Legal? Então, aqui em ordem dos cálculos das células do Python, olha o que acontece.
nós temos aqui o Python com erro, os dados de vendas e aqui a mesma forma. Então, olha só, nós temos aqui a mesma função, né, que é uma soma daqui do data frame df vendas 3, que é esse data frame aqui, ó, é o nome, tá? E aqui eu tenho o mesmo cálculo daqui de baixo, ó, que tá aqui em cima. Por que que esse aqui funciona, tá legal, e aqui deu erro no cálculo? Isso acontece por causa das ordens de cálculo aqui do Python dentro das células do Excel. O que acontece? A ordem é da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou seja, sempre função Z. Ou seja, essa função aqui, ó, eu posso, o sum aqui, df, eu vou chamar aqui essa função, pegar a coluna valor e fazer a soma, eu estou chamando o df vendas 3, ou seja, ele está abaixo do meu data frame. Aqui, como ele está acima dele, ele não consegue encontrar, porque ele pega dele para cá ou para cá. Como ele não encontra nenhum nome, tá? Ou seja, dessa linha aqui para cima, né? Como ele não encontra nenhum df underline vendas 3, o que acontece? Ele não encontra, não consegue fazer o cálculo. Então, quando a gente joga para cá, tá? Abaixo do data frame, aí ele consegue fazer o cálculo. Ou seja, ele tem que estar abaixo, ou eu poderia simplesmente também, ó, Ctrl C, botar aqui no lado direito dele também, que é uma sequência, ó. Botar aqui, Ctrl Enter, então ele traz o resultado aqui também, tá? Antes dele, não. Então, se eu botar aqui para o lado, deixa eu botar isso aqui, se eu colocar aqui para o lado, ó, ele não deu erro por quê? Porque ele está no cálculo parcial, tá? Se eu dar um Ctrl Shift Alt F9, que ele recalcula agora novamente todos os códigos Python do meu projeto, o que acontece? Temos que sempre ficar ligado nisso, né? Percebam que ele vai dar um erro aqui nessa célula. Isso acontece porque, novamente, ele não tem anterior, olha só. Ele recalculou. Aqui deu erro. Porque ele não encontrou nenhum df underline vendas 3 aqui, tá bom? Então a ordem é sempre assim. Agora, se eu tiver um df vendas 3 na planilha anterior, ou seja, a ordem das planilhas também fazem a diferença, ele vai conseguir calcular, tá bom? Então, sempre tenha em mente a ordem aqui quando eu crio um data frame, quando faço uma sequência de comandos aqui, sempre coloque em ordem, não é de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Porque ele vai respeitar sempre chamando, né, chamando sempre anterior. Tá bom? Muito bem. Erros no Python. Então, erros aqui no Python, nós temos aqui o erro comum. Vou deixar aqui o link também, vou deixar na descrição do vídeo, com os principais erros aqui. Que nada mais é do que esse tipo de erro que aconteceu. Aí você pode simplesmente, ó, mais comum é clicar na célula, vai aparecer aqui, né, esse triângulo aqui de atenção. Clica aqui, mostrar a mensagem de erro, e ele vai mostrar aqui, ó, o nome df não está definido, ou seja, porque não tem nada antes dele com esse nome, né? Só depois. Então ele vai dar o erro aqui, tá? Ou no diagnóstico no lado direito, que é aqui em fórmulas diagnósticas aqui dentro, né, do grupo do Python. Legal? Teclas de atalho, principais teclas de atalho aqui. Então eu fui falando e já fui, né, mostrando para vocês, basicamente, todas as teclas de atalho, vou deixar para vocês. E gráficos também, olha só, a gente pode criar gráficos. Eu tenho produtos, eu crio o meu data frame, dados igual, e aí depois, olha só, uma biblioteca do Seaborn aqui, perplot igual sns.barplot, e assim por diante a gente consegue criar gráficos aqui no Python. Eu vou fazer uma aula só sobre gráficos, então, para vocês, e deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver no Python, no Excel, que eu faço algo especial para vocês.